E a coleção Grandes Romancistas, que é uma ótima coleção, enorme, né? São dezenas de volumes, e fácil de ser confundida, dependendo do seu grau de distração. Você pode confundir essa coleção, os volumes dela, com a coleção aqui eternamente elogiada, Os Imortais da Literatura Universal. A cor vermelha, a mesma editora, os dourados, mas ela é bem mais enxuta. Inclusive, a ideia são livros menos clássicos que os da coleção Os Imortais da Literatura Universal, da mesma editora Abril. Aparentemente, porque tem Charles Dickens lá, inclusive alguns autores que estão lá estão aqui também. Mas essa é outra característica interessante dessa coleção, que eles escolheram para vários autores títulos não muito óbvios. Então, se você pensar do Kafka, qual seria o livro mais representativo? Ah, sim, O Processo. Tanto que o Processo está numa outra coleção, a coleção Obras-Primas também da Abril e outras por aí. Mas aqui eles escolheram o Castelo, que é um livro não tão lido, não tão comentado, mas é o Kafka. O Kafka não é um escritor tão versátil, assim, os livros são meio parecidos. Inclusive, né, se você tem preguiça de ler livros inteiros do Kafka e tal, é muito bom, é muito interessante. Vale a pena, inclusive, depois comentários sobre os livros do Kafka como um todo. Mas, representativos do Kafka, o conto A Toca, que vem às vezes também como O Covil, é muito representativo. É um conto. Nós escolhemos um romance, escolheram o Castelo. E escolheram também para outros autores. Aí, autores que não costumam entrar em outras coleções desse tipo. Knut Hamsun, escritor norueguês. Aí sim, com o seu livro mais conhecido. Né? Como ele não é tão conhecido, escolheram o livro mais conhecido de um escritor que não é tão lido, pelo menos aqui no Brasil, Fome. Knut Hamsun, que era uma figura total, ele ganhou o prêmio Nobel. Ganhou e tão logo chegou no hotel já deu pro porteiro. Segundo dizem, foi isso que aconteceu. À época imaginavam que ele não ia aceitar o prêmio Nobel de literatura. Ele foi, aceitou, só que já se desfez dele na primeira oportunidade. A coleção, voltando a ela é realmente muito boa. Esses nomes de coleções também não ajudam por conta de grandes romancistas. Não quer dizer nada, né? Assim como nem os imortais da literatura universal quer dizer alguma coisa, ou obras-primas, ou tantos nomes aí de coleções, né? Talvez a editora Martins fizesse melhor negócio, né? Com aqueles nomes meio exagerados, né? Maravilhas do conto universal, aí não é do caso da Cultrix. Enfim, né, pelo menos o apelo era maior. Aqui o que mais interessa é a qualidade, a boa seleção que fizeram. Não é dito quem fez essa escolha. Normalmente na editora Abril não o máximo que você vai ter ali é a tradução, mas enfim. E ela é interessante, como eu estou dizendo, pela seleção, pelas notas, pela pequena biografia de cada um dos autores, coisa que apreciamos também, fotos, em todos os casos aqui, o Alain Fournier, né? E aqui, esse exemplar aqui em particular, O Bosque das Ilusões Perdidas. Título meio infeliz aqui no Brasil. A edição portuguesa vem com o nome próximo ao original, né? O Grande Mones, que é um livro muito interessante. Foi publicado também aqui no Brasil pela editora Círculo do Livro. Mais um livro que, apesar de ser cultuado fora do Brasil, principalmente na França, aqui não é tão grande assim o número de seus leitores. Nessa linha ainda, o Guy de Maupassant. Aparentemente eles optaram nessa coleção por não fazer nenhum volume de contos. Tem escritores que eles se notabilizaram por contos. Então, Pirandello é um. Pirandello escolheram não um conto, mas um romance. Aí faz sentido o título, Grandes Romancistas.
Pegaram ao pé da letra. O Pirandello entra aqui com um romance. O Guy de Maupassant, que é por muitos considerado, eu considero assim, o melhor contista, ninguém superou o Guy de Maupassant, nem o Machado de Assis, ele entra com o livro Uma Vida, que é o seu melhor romance. Escreveu 6 romances e esse realmente é o melhor. De modo que é uma coleção um pouco mais recente que Os Imortais da Literatura Universal, mas que compensa muito. Não é só autos, ela tem coisas que não deviam estar lá, mas como toda coleção, ela é ainda assim muito interessante.